Saudações, saudações aos meus queridos alunos do Colégio Adventista de São José do Rio Preto. Educação Adventista, muito além do ensino. E daí, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que tá esse coração aí nessa quarentena? Estamos sempre fortes? Vamos lá. Agora é o momento da gente exercitar nosso cérebro, né? Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula aí de ensino religioso. Para muitos, a aula preferida, né? Então vamos lá, galera. A aula passada nós falamos sobre algumas religiões. Falamos sobre 5 religiões, as 5 principais religiões, as que mais têm adeptos no mundo. E, obviamente, a gente não tem como falar de todas as religiões do mundo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre alguns ramos da religião. E olha lá, ramos da religião, ramos religiosos. Os principais ramos religiosos. E se você entender esses ramos que nós vamos estudar hoje, você já vai entender praticamente todas as religiões que existem. Beleza? Então venha comigo para que nós possamos entender. Vou começar falando para vocês sobre um ramo que é o animismo. Animismo são aquelas pessoas que acreditam que existe um espírito especializado para cada coisa nesse mundo. Aquelas pessoas que acreditam que se você quer chuva, você tem que orar para o Deus da chuva. Se você quer neve, você tem que orar para o Deus da neve, para que ela chegue no horário certo. Se você quer fogo, ore para o Deus do fogo. E assim por diante, para o Deus da guerra, né? Esses camaradas são chamados de animistas. E olha só, dá uma olhada lá. Esse ramo foi desse ramo que surgiram várias religiões africanas, meus queridos. E também algumas cultuadas pelos bárbaros lá da Europa, né? Agora, qual que é o problema dessa religião? Um dos problemas com que se deparam aqueles que creem no animismo é que os seus deuses nunca fazem nada de graça, meus queridos. Sempre barganham com o ser humano. Se você quer ter sucesso na vida, então ofereça uma galinha com velas para determinada entidade. Se ela se agradar do presente, fará aquilo que você pediu. Alguns casos, se 2 pessoas pedirem coisas opostas, né? Aquela que der a oferenda melhor ou apelar para um espírito mais poderoso é a que ganha. Então, assim, esses supostos espíritos, eles não amam o ser humano, eles apenas negociam com ele. Então, obviamente, nós precisamos de alguém que esteja disposto a nos oferecer algo por nós mesmos, né? Tanto que nós acreditamos, obviamente, que Deus pode nos dar a vida eterna. Beleza? Agora, olha só, agora também vou falar para vocês um pouquinho sobre o dualismo. Os epicureus encontraram Paulo, lá em Atos, a gente encontra isso, Atos 17 e 18. Agora, olha só, o que eles acreditam? Acreditam no ser dual. O dualismo, basicamente, é o seguinte: Deus é bom e nós somos ruins. Tudo que é espiritual é bom e tudo que é carnal e material é ruim. Essa é mais ou menos assim. Então, olha só, Deus é espírito e nós somos matéria. A partir disso, deduz-se que tudo que é bom e agradável está na espiritualidade. As coisas materiais constituem o lado mal, fraco e vergonhoso nessa concepção deles, né? Então, a alma é uma entidade espiritual, ou seja, ela é boa e é eterna. Só que ela, apesar de estar presa a um corpo material, né? Então, a ideia deles é realmente se livrar desse corpo, né? Seria o ideal para que a alma pudesse ter liberdade de viver eternamente. Assim, meus queridos, são tantas discrepâncias entre Deus e o mundo material que o mais correto, dizem os dualistas, né? É supor que ele não está entre nós. Então, Deus é um Deus totalmente transcendental, está totalmente longe da gente. Isso fez com que do dualismo surgissem muitas correntes místicas de pensamentos, muitas filosofias que dominam o mundo ocidental por séculos. Uma delas é o deísmo, né? Foi um forte movimento na Europa, nos Estados Unidos, que ressuscitou a doutrina dualista, né? Da não intervenção divina nos negócios da humanidade. Então é isso aí, meus queridos. O dualismo é essa questão dual, né? Você lembra de dual? Deus é bom, a gente é ruim, o espírito é bom, a carne é fraca.
as pessoas adoram mais ou menos desse jeito, que são os dualistas. Agora também nós temos os unimistas. Os unimistas são esses aí. Eles estão associados ao holismo e ao panteísmo. Essa foi uma corrente que deu origem a muitas religiões asiáticas, especialmente as filosofias hinduístas, que por sua vez inspiraram uma série de agremiações religiosas de filosofias de vida, com destaque para aquelas defensoras do karma e da reencarnação. Algumas formas do hinduísmo clássico, ainda que incentivem a adoração a um ou mais deuses, eles presumem que Deus Supremo é maior do que todos, né? Provavelmente o Deus Brahma, ele é maior do que todos. Então ele não é uma pessoa, ele é mais como tudo o que compõe o universo. É como se fosse um grande oceano, entende? Que todos nós saímos de lá e para o qual todos nós voltaremos. Para quem crê assim, meus queridos, não tem como dizer que Deus fez isso ou Deus fez aquilo, pois ele não é uma pessoa para agir, ele é o cosmos. Então esse principalmente o que surgiu do hinduísmo e tudo isso que a gente vê. Essas imagens que você acabou de ver era uma das adorações ali a Deus Shiva, né? Imagina só o que ele pede, as coisas que eles acreditam que fazem para o Deus Shiva. Então é mais ou menos isso. Agora olha só, nós também temos uma que é um pouco mais conhecida, que é o islamismo. Exatamente. O islamismo, embora não seja contado entre as mais primitivas das religiões humanas, ele merece ser considerado, porque além de ser uma religião que se considera monoteísta, assim como o judaísmo e o cristianismo, meus queridos, é atualmente o segmento religioso que mais cresce no mundo. As fileiras muçulmanas, dizem alguns, são a nova grande barreira anti-americana que faz, às vezes, da derrota da cortina de ferro do comunismo. Olha só, sua firmeza ideológica é certamente oriunda da sua visão de Deus e da salvação do gênero humano, pois para o Islã, né, o Deus Alá é o comandante e juiz. Qualquer vacilo que você não cumpra as suas leis levará o homem a enfrentar a sua ira. Amados. Então, assim, esses 4 ramos, se você percebe e entende um pouquinho desses 4 ramos, todas as outras ramificações surgiram desses 4 ramos. Agora, olha só, dá uma olhada nisso aí. Paz e admiração. Foi feita uma pesquisa em 2014 nos Estados Unidos, lá pela Pew Research Center. E olha só que interessante que ela mostrou. Mostrou o seguinte, olha lá, isso aí, que em 2007, 52% das pessoas, elas tinham paz, se sentiam em paz e tinham um bem-estar espiritual, sentiam isso uma vez por semana, né? Ao frequentarem as suas igrejas ali e tal. E 39% tinham um maravilhamento do universo, diante do universo, né? Viam as maravilhas do universo. Então isso aconteceu em 2007. Mas olha só, em 2014, meus queridos, 59% dessas pessoas, elas sentiam esse bem-estar espiritual. E dos 39% que eram em 2007, foi para 46% em 2014, esse maravilhamento diante do universo. Então aquelas ideias, né, mais uma vez, né, ateístas, que o ateísmo tem crescido e tal, não corresponde. Realmente existe um crescimento na quantidade das pessoas que experimentam regularmente, né, a paz espiritual e essa sensação de maravilhamento. Beleza? Vem aqui para mim agora então. Olha só, meus queridos, agora eu quero ver com vocês também tudo isso que a gente falou, todas essas religiões, para a gente ver que realmente o cristianismo é tão singular, não é verdade? Nós paramos para olhar todas essas, nenhum dos ramos religiosos apresenta a Deus como íntimo, né? Sempre tem a parte transcendental que nós necessitamos também, mas sempre só isso, para aí. Não tem aquele Deus imanente, um Deus que a gente pode ter uma intimidade. Né? O Alcorão, por exemplo, nunca chamou Alá de pai. Nunca. Agora, nós na Bíblia, obviamente, nós chamamos a Deus de pai, e Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai em todos os momentos. Meus queridos, no panteísmo, Deus não pode emanar nem receber sentimentos, porque ele não é uma pessoa.
né? É uma coisa, é o universo, é tudo, né? Então, no animismo, no panteísmo dos campos, não tem como. Agora, no dualismo e no animismo, né, a gente sempre encontra um ser muito distante. Que se você quer ter um relacionamento com ele, que nem existe isso, é somente uma barganha, uma troca, né? Eu te dou isso e ele me abençoa só se realmente ele for muito prestigiado. Mas olha só, meus queridos, a Bíblia, ela nos diz o seguinte, olha só, lá em João capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, se alguém me ama, isso é o que acontece. Ele fala assim que Deus vai nos amar, mas a Bíblia vai além disso. A Bíblia, além de falar que Deus nos ama, ainda a Bíblia ela fala que Deus é amor. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz: Deus é amor. Olha que interessante. Essa questão de amor e de relação entre Deus e o ser humano com amor é só pregada pelo cristianismo, meus queridos. Então, realmente é algo muito importante, né? Nós devemos entender. Olha, em todas as religiões também, nós vemos ali que é o homem que tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. Tudo que a gente olha assim são sacrifícios, são coisas que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para poder alcançar a Deus, para poder me elevar até Deus. E a Bíblia, meus queridos, fala que Jesus, ele veio até nós, se fez carne. Né? Lá no capítulo 1 de João vem dizendo isso, que Deus veio e se transformou em um de nós, ele que veio atrás de nós. Né? Tem até uma música muito interessante que diz: meu Deus correu para mim. Não sei cantar não, mas é muito interessante você parar para ver um Deus correndo, você parar para ver Jesus brincando, dançando numa festa de casamento, você vê Deus correndo para o homem, é algo que só é pregado pelo cristianismo. Né? Deus se transformando num ser humano, empoeirando seus pés aqui nessa terra, a ponto de até pedir água para uma mulher samaritana. Meus queridos, nós vemos que o cristianismo é a única religião do mundo que prega um relacionamento entre Deus e o homem. Interrompemos essa programação para dizer que esta aula estava ficando muito comprida. Por isso, será dividida em duas. É isso aí, galera. Não vale rir da cara de bobo do seu professor, não, viu? Só para concluir, então, o que nós estávamos falando, realmente o cristianismo ele prega o relacionamento. E existem muitas passagens bíblicas que nós podemos usar. Eu separei 3 aqui muito interessantes. Olha só, para concluir tudo. Em primeiro lugar, Levítico, capítulo 26, versículo 12, diz: andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus quer andar com a gente. Deus, ele quer ter este relacionamento pertinho de nós. Outro versículo muito poderoso é exatamente esse daqui, ó. 1 de João, capítulo 3, versículo de 1 até o 2. Diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque, assim como Ele é, o vemos, assim como o vemos. Imagina só, meus queridos, nós podermos ver a Deus assim como Ele é, e nós vamos vê-lo. Ele nos chama de filhos, Ele nos dá essa alegria de ser chamado de filhos. Imagina que relacionamento maior existe de um pai para com um filho. É incrível, não é? Um relacionamento realmente extraordinário. E para finalizar, nós lemos aqui em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus queridos, está dizendo que nós amamos, não nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós amamos, nós só amamos, nós só temos o sentimento de amor, nós só temos o amor em nós, no nosso coração. Por quê? Porque Deus
nos amou primeiro. 1 João 4,8, Deus é amor, Ele é amor e Ele nos amou. E é por isso que nós amamos, por isso que nós amamos a Deus, por isso que nós amamos o nosso próximo, por isso que nós amamos a nossa família, nossos semelhantes. É por isso que nós temos a capacidade de amar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ame muito hoje, porque Ele nos amou primeiro. E olha só, continue aí. A nossa aula termina por aqui, mas você continua aí conosco. E siga-nos nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe você, a sua família e tchau, tchau!